porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, avançou 0,21% em abril, conforme o IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, o maior impacto foi registrado pelo de alimentação e bebidas, que avançou 0,61% no período analisado, praticamente o triplo da inflação. Apenas transportes registrou queda em abril de 0,49%. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo aí nessa sexta-feira. O fato é, Piotto, que o IBGE usa aí esses 9 subgrupos para calcular a inflação, mas o fato é que o preço dos alimentos disparou e as pessoas estão sentindo no bolso quando vão ao supermercado, a sacolinha está ficando cada vez menor, né, Piotto? Sim, e mais cara. Né? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo uma vez mais. Ana Paula, Caute, a todos vocês que nos acompanham. Sabe que tem 3 índices de inflação. O oficial, né? Este que é medido pelo IBGE. Aqui é uma prévia do IPCA. Aí tem a inflação sua, a de cada um, que é o seu consumo, né? E tem a percepção de inflação, que isso é economia comportamental na veia. Eu vou explicar exatamente qual é a diferença. O oficial é uma média que o IBGE pega com pesos distintos, a alimentação tem mais peso, para tentar dar uma ideia de país. E a abrangência, claro, o mais nacional possível. Mas ainda assim há problemas nesse índice. A outra coisa, e aqui ele está dizendo que está desacelerando, nessa prévia agora que aconteceu neste mês, só que vamos lá. Em relação a transportes, o que puxou para baixo a inflação foi queda das passagens aéreas. A pergunta é quantas pessoas hoje viajam de avião. Então é o tipo de coisa que não tem impacto na vida da maioria das pessoas. 12,2% de queda no preço das passagens aéreas. Isso não mexe na vida da maioria das pessoas porque dentro desse segundo item que eu chamo, né, desse segundo tipo de inflação, a inflação pessoal, que é qual é o seu nível de consumo, a maior parte não consome passagem aérea. Então, obviamente, ela não sente essa queda. Mas a maior parte, para pegar os alimentos, por exemplo, consome, só para você ter uma ideia, a cebola subiu 11,31%. As frutas, houve um aumento de 2,59%. Leite longa-vida, mais 2%. A carne, que está se dizendo, houve uma queda, a queda foi de 1,43%, é quase imperceptível. Esse segundo índice, ou seja, a sua inflação, obviamente que a maioria das pessoas está sofrendo muito mais, e isso é evidente. Aí tem a percepção de inflação. Produtos que, por exemplo, podem até não compor, não fazem parte desse índice medido pelo IBGE, mas que as pessoas têm aquela sensação ruim. E isso é economia comportamental. Hoje, se você perguntar aqui na Avenida Paulista, por exemplo, e perguntar para 10 pessoas, provavelmente as 10 vão dizer que a sensação de inflação é muito maior. E isso, obviamente, joga contra qualquer índice, porque essa percepção encontra, obviamente, eco nesses números que eu acabei de dar aqui. A questão da alimentação, que o próprio IBGE também tem um peso maior. Ou seja, nós temos hoje um nó de inflação porque o país está menos produtivo, menos eficiente, mas mais que isso, o país hoje está produzindo menos riqueza. As pessoas, por exemplo, só para se ter essa ideia, o Caute acabou de dizer, está nessa reportagem da Semana da Revista Oeste, nós tivemos uma redução de pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão dependentes do governo. E aí eu vou fazer só contar uma rápida história aqui. Eu já estou com quase 34 anos no jornalismo. Eu era um jovem repórter em Campinas, de uma emissora afiliada ao SBT, e lá o prefeito chamava-se Magalhães Teixeira, um dos nomes muito importantes dentro do que se pode chamar hoje do finado PSDB, um grande partido do país que hoje, obviamente, não é nada do que já foi na história. Foi em Campinas que foi lançado o Renda Mínima, só que o Renda Mínima era um projeto tão sofisticado de, obviamente, assistência social para as famílias carentes, jovens, crianças que não iam à escola por falta de comida em casa, ajudava-se a família por criança e depois essas crianças eram acompanhadas por assistentes sociais, porque a ideia era dar uma porta de saída, elas tinham que frequentar a escola e escola de qualidade naquele momento. Ou seja, era um programa socialmente sustentável. O que se tem hoje é socialmente quase irresponsável e não é sustentável.
Alexandre Garcia hoje conosco, direto de Lisboa. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Enquanto isso, aqui no Brasil, Alexandre, a gente apresenta essa capa aí dessa edição da Revista Oeste, mostrando milhões de brasileiros que ainda vivem de assistencialismo, dependendo aí de programas do governo. E agora a gente traz essa informação sobre o aumento da inflação e principalmente a questão dos alimentos, né, que subiram aí o triplo da inflação no mês de abril. E, claro, a população está sentindo no bolso, né? Apertando aí o valor, subindo cada vez mais dos alimentos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Piotr, Carlo. Olha, eu estava ouvindo o Piotr e o Carlo e recebendo uma aula das coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu já estou fora do Brasil há mais de mês. Mas ontem, aqui em Lisboa, eu pensei em algo, né? Porque ontem foi o 25 de abril, foi a Revolução dos Cravos, que acabou com a censura, a polícia política, os crimes de opinião, né? Mas também acabou com a evasão de portugueses. A maior parte saía para empregos de menores salários na França, na Alemanha. A gente encontrava muito trabalhando em hotéis, em restaurantes, os portugueses. E agora é o inverso. Não que venham da França e da Alemanha, mas do Brasil. Portugal está recebendo muitíssimos brasileiros que não encontram oportunidades no Brasil. Eu pergunto para eles e os motivos principais são dois, né? Falta de segurança pública. Quase todo mundo que veio para cá já foi assaltado no Brasil. E outro, a baixa renda, a inflação, né? O dinheiro que não cabe. Eles encontram isso aqui também. Os aluguéis estão caros, eles têm problemas de aluguéis, né? Mas têm empregos melhores, não tem inflação, né? Recebem em euros. E eu vejo no Brasil o presidente da República criticando a pessoa que está segurando a inflação, que poderia ser pior. O Banco Central é o guardião da moeda e do crédito. E Campos Neto está fazendo uma excelente administração reconhecida no mundo inteiro. E, no entanto, o presidente da República, volta e meia, essa semana de novo, né, criticou Campos Neto, porque o juro está alto, porque o juro cobra mais, fazendo pressão para soltar, né. O que ele quer é soltar gastos que são inflacionários, gastos públicos, né. A dívida pública é inflacionária, porque faz com que o governo seja obrigado a pagar juros, né. E se não controlar, piora a situação, é o que a gente está vendo. Então, para acrescentar as brilhantes narrativas, os diagnósticos, né? Os brilhantes diagnósticos do Carlo e do Piotr, eu conto aqui, faço essa comparação de Portugal com o Brasil, e o governo brasileiro, o chefe do governo brasileiro, parece que não entende o perigo que é a inflação. A inflação é o imposto mais injusto, porque cobra mais do pobre. O pobre não tem investimento para se proteger da inflação, né? Recebe e chega no fim do mês, o seu salário está menor no bolso, né? E já outros podem se proteger, né? Por exemplo, quem pode legislar sobre seu próprio salário, como é o caso da Câmara dos Deputados.